Olá pessoal, tudo bem? Então, este é mais um vídeo do canal FM, Física e Matemática. Nesta apresentação eu falarei um pouco sobre termos matemáticos básicos. Por exemplo, falando um pouco sobre definições e axiomas. Então vamos lá. Então, o objetivo nessa apresentação é falar sobre algumas nomenclaturas matemáticas básicas, dar o significado delas. Então vamos começar por definição. Uma definição é o ato de dar nome a uma estrutura ou um ente matemático. Por exemplo, podemos definir os números pares. O número par é o número inteiro da forma 2n, onde n é um inteiro. Por exemplo, temos 0, 2, 4, 6, 8 como números pares, pois são da forma 2n. Agora, uma outra definição, podemos definir, por exemplo, o fatorial de um número natural, como n fatorial é igual ao produtório de k igual a 1 até n de k. Nesse caso, temos 0 fatorial igual a 1, 1 fatorial igual a 1, 2 fatorial igual a 2, e assim sucessivamente. Podemos definir, por exemplo, também o módulo de um número real x, como o módulo de x é igual ao máximo de x menos x. Quer dizer, a gente pega o maior valor entre x e menos x. Um deles sempre é positivo, no caso, ou não negativo, caso x seja zero. Por exemplo, módulo de 0 é o máximo de 0 menos 0. É a mesma coisa, então, módulo de 0 é igual a 0. Módulo de 1 é máximo de 1 menos 1. Como 1 é maior, ficamos com o módulo de 1 igual a 1. Módulo de menos 1 é igual ao máximo de menos 1 menos menos 1, que é igual a 1. Como 1 é maior, então temos o máximo. Então vamos agora ver mais ou menos a ideia do que seria um axioma. Um axioma é uma proposição que se considera verdadeira sem a necessidade de demonstração e costuma servir como base de uma teoria. Quer dizer, o axioma é uma propriedade, uma proposição, uma frase que nós consideramos verdadeira, só que não demonstramos. E ela serve de base para a gente construir alguma teoria com ela. Então, a posição de não se querer uma demonstração para o axioma é o seguinte. Imagine que a gente tem um axioma P1 e nós queremos demonstrar ele. Então, ele se basearia em uma outra propriedade P2. Só que essa P2 também precisaria ser demonstrada. Só que essa P2 se basearia numa outra propriedade P3, que também precisaria ser demonstrada. Então, com isso, a gente consegue construir uma sequência infinita de proposições P1, P2, Pn, etc. Que todas elas têm que ser demonstradas. Nós temos uma sequência infinita de proposições que precisam ser demonstradas, o que não é possível que nós façamos. Então, o que a gente faz é pegar uma proposição dessas e considerá-la como verdadeira e, a partir dela, construir a teoria. Então, por isso é que se adota uma proposição que normalmente a gente considera evidente ou intuitiva como verdadeira e sem demonstração. Porque senão nós cairíamos nesse ciclo infinito de ter que demonstrar infinitas proposições, o que não é possível. Então, o motivo de tomar um axioma, uma verdade que não é demonstrada, é essa. Então, vamos ver agora alguns exemplos de axiomas. Tá bom. Os axiomas de Peano são os axiomas que, vamos dizer assim, garantem a existência dos números naturais. Tá bom. Então, vejamos eles. Nós primeiro assumimos como conceito primitivo a existência de um conjunto chamado conjunto dos números naturais, cujos elementos são chamados números naturais, e que nós denotamos pela letra n. Nesse conjunto, valem os seguintes axiomas. Existe uma função chamada função sucessor, que leva um número natural em um número natural, uma função que é injetiva, e a cada número natural a gente simboliza ela por S de n. S de n é chamado sucessor de n. E também um segundo axioma agora é que existe um único número natural que não é sucessor de nenhum outro natural. É esse aqui, que é o 1. Então agora o terceiro axioma é o chamado axioma da indução, que é o seguinte. Se a gente tem um conjunto A, que é subconjunto de n, e se o 1 pertence ao A, e para todo e qualquer n pertence ao A, tem que o sucessor do n também pertence ao A, então esse conjunto nada mais é do que o conjunto dos números naturais.
Então, esses três axiomas aqui, a da existência da função sucessor. O axioma 2, que é a existência de um número que não é sucessor de nenhum número natural, que é o 1. E 3, o axioma da indução, eles garantem a existência do conjunto dos números naturais. São chamados de axiomas de Peano. Agora vamos ver mais um axioma em matemática. Então, esses axiomas de Peano, eles garantem a existência do conjunto dos números naturais, simbolizado por n grande, 1 reticências, n reticências, simbolizado assim também. Agora vamos ver os axiomas dos números reais. Então, os axiomas dos números reais, eles garantem que existe um corpo ordenado completo, R, que chamamos corpo dos números reais. O R é um corpo porque ele possui duas operações, uma adição, uma multiplicação, em que temos as seguintes propriedades. Primeiro, que existem elementos neutros para adição e para multiplicação. Para adição é o 0, tal que A mais 0 é igual a A. Para multiplicação é o número 1, tal que A vezes 1 é igual a A. Vale também a associatividade, tanto para adição quanto para multiplicação. A mais B mais C. A mais B junto mais C é igual a A mais B mais C. E para o produto também temos a associatividade. Temos também a comutatividade. Você pode trocar o valor dos elementos na multiplicação e na adição, que também resultam no mesmo valor. Ainda existem inversos, né? Inverso multiplicativo e inverso aditivo, que às vezes é chamado de simétrico, tal que A vezes A menos 1 é igual a 1, só que no caso aqui o A tem que ser diferente de 0, porque não temos inverso multiplicativo para o 0. E para qualquer número real, A temos um menos A, tal que a soma dos dois dá 0. E por último temos a propriedade distributiva, que relaciona a adição com a multiplicação, que diz que A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Então essas propriedades são as propriedades que fazem o R ser um corpo. Mas o axioma diz que existe um corpo chamado R, que é um corpo ordenado completo. Então temos que ver ainda o que é ordenado e o que é completo. Acabamos de ver agora os axiomas algébricos. Tá bom, agora os axiomas de ordem, então, que nos permitem distinguir entre dois números reais distintos, qual é maior e qual é menor. Então vamos aos axiomas. Um axioma é: existe um subconjunto não vazio, R+, de R, tal que se x e y pertencem a R+, então a soma deles também está em R+. Quer dizer, então ela é fechada em relação à adição. E temos também que se x e y é R+, então o produto também está em R+. Os elementos de R+, são chamados números positivos. E R+, pode ser simbolizado também por P, né, de positivo. Agora mais um axioma de ordem, que diz o seguinte, que o 0 não pertence a R+. E se x é diferente de 0, pertencentes reais, então vale para as seguintes coisas. Se o x é positivo, então menos x não é positivo. E se o x não for positivo, então menos x é positivo. Isso que significa esse axioma. Então, esses axiomas são os axiomas de ordem, e com ele nós podemos definir uma relação de ordem dos números reais. A gente pode comparar dos elementos, dizer qual é o maior e qual é o menor. Agora falta o último axioma, que é o axioma do supremo, né? Porque nós dissemos que R é um corpo ordenado completo. Nós vimos primeiro os axiomas de corpo, agora vemos os axiomas de ordem. Agora falta o último axioma que faz o R ser completo, que é o axioma do supremo. Então o R é um corpo ordenado completo. Isso quer dizer o seguinte: todo subconjunto não vazio de R, que é limitado superiormente, ele possui um limitante superior que é o menor de todos. Esse limitante superior, que é o menor de todos eles, é chamado de supremo do conjunto em questão. Então o conjunto tem que ser não vazio e limitado superiormente. Nesse caso, ele vai sempre possuir um limitante superior que é o menor de todos. Esse número é chamado de supremo. Essa propriedade não vale em todo corpo ordenado.
Por exemplo, se nós pegamos o conjunto dos números racionais, que é simbolizado por esse Q aqui, ele é um corpo, porque ele satisfaz até as propriedades algébricas, né, que nós citamos. Ele também é ordenado, porque nós podemos dizer entre dois racionais qual é o maior. Mas só que ele não possui a propriedade de ser um corpo completo. Por exemplo, se a gente toma esse conjunto aqui, conjunto dos racionais em 0, raiz de 2, esse conjunto aqui é um conjunto não vazio, ele é um conjunto limitado superiormente, porque o raiz de 2 é maior que qualquer elemento desse conjunto. O supremo desse conjunto é o raiz de 2, que é o menor limitante superior. Só que o raiz de 2 não é um número racional. Então nós temos aqui um limitante superior que não pertence ao conjunto. Logo, os racionais não são completos. Mas no caso, o axioma que nós estamos tomando, ele diz que existe um corpo ordenado completo, que é o corpo dos números reais. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre alguns axiomas de geometria e também falar um pouco sobre demonstrações, corolários e outras coisas. Então, muito obrigado por assistirem o vídeo. Até a próxima.